Amados, Shalom, boa noite, como é que vocês estão? Amados líderes da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, espero que estejam bem. Deixa eu trazer algo aqui para vocês, algo para nós, algo para essa casa de oração que nós estamos vivendo nos dias atuais. Conversando com alguns irmãos que estão crescendo nessa caminhada, sendo desenvolvidos nessa caminhada de liderança, e sendo expostos pelo próprio Senhor Jesus para o chamado a qual elas receberam do nosso Senhor, houve algumas dúvidas como, por exemplo, pastor, irmãos me procuraram e pediram aconselhamento. Eu posso aconselhar eles? Eu ainda não fui ungido pastor na casa, como que funciona, como que a gente se move? Bom, primeiro eu preciso dizer que eu me alegro muito mesmo pelo movimento das ovelhas de estarem observando os líderes da casa e estarem buscando neles um momento de aconselhamento, um momento de orientação, um momento de acompanhamento, um momento de pastoreio. Isso me alegra muito porque aos poucos, dia após dia, nós vamos quebrando aquele ciclo religioso em que se criou muito tempo na cultura gospel, onde somente o pastor presidente, somente a pastora presidente eram aptos, dignos, hiper santos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e Deus Pastor Presidente. Isso me alegra de ver que as ovelhas estão buscando os líderes, porque mostra que a gente está conseguindo viver aquilo que Jesus nos chamou para viver. Em relação ao pastoreio, eu quero deixar com vocês aqui João 10, 27, que Jesus diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Olha só, a ovelha que reconhece a voz do pastor, a ovelha que ouve a voz do pastor. Dentro de cada líder há um pedaço de Cristo, há uma fração de Cristo. Eu sou uma fração de Cristo, você é uma fração de Cristo. Nós somos mini-cristos, a palavra cristãos significa isso. Então é natural que as ovelhas, conforme o perfil delas, conforme a identidade delas, o chamado delas, ou o momento que elas estão vivendo, elas identifiquem o pastoreio de Cristo na vida de determinados líderes, A, B ou C, homem, mulher, casal, jovem, adolescente e por aí vai. Então, qual que é o nosso entendimento? Uma vez que a ovelha me reconhece como voz de pastoreio na vida dela, sim, tenho total liberdade de estar pastoreando ela, de estar auxiliando ela. Como que eu pastoreio? Também vou para João 10,14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Pastorear, um dos pilares, é conhecer, se tornar íntimo. E se tornar íntimo, por vezes, leva um bom tempo ouvindo. De escuta. Por vezes eu vou precisar investir 6 meses ouvindo a ovelha e conhecendo ela, antes de corrigir ela com a vara, antes de trazer um alinhamento com ela sobre a palavra. Deixa eu falar algo e causar um desconforto santo. Deus colocou essa expressão no meu coração nos últimos dias, eu estou usando bastante. Deixa eu falar algo e causar um desconforto santo. Sabe por que as pessoas não estão te procurando para serem pastoreadas? Porque você está falando demais e ouvindo de menos. A partir do momento que nós aprendermos a ouvir, não pensando no que vamos responder, mas ouvir realmente interessados no que elas estão falando, elas começam a nos entender e nos ouvir como um pastor na vida delas. Tá bom? Então guarda isso no teu coração. Escute não já pensando no que vai responder. Escute estando ali, estando presente. Então todos os líderes, vou resumir para não ficar muito longo o áudio, todos os líderes que receberem das ovelhas pedidos para conversar, para ter um tempo de comunhão, para tomar um café, para almoçar, para estar juntos em família, vocês estão abençoados para pastorear, amém? A única coisa que eu trago coloquem no grupo à medida que vocês vão
tendo alguns encontros com os irmãos, porque aí a gente evita de, por exemplo, estar chamando o irmão para acompanhar, para tomar um café, para pastorear, sendo que às vezes ele já está sendo pastoreado por um pastor ou por um líder, ou o líder nada mais é do que um pastor em treinamento ou um pastor que está sendo desenvolvido. Talvez alguns vão direto para um cargo de pastoreio, direto para um cargo de apostolado, direto para um cargo de profeta, direto para um cargo de mestre, direto para um cargo de evangelista. Isso a gente não consegue determinar, é o Senhor que faz à medida que nós vamos respondendo. Mas sim, cuide dessas ovelhas e principalmente lembrando aquilo que nós falamos na formatura da Universidade da Família: as ovelhas não são nossas, são de Jesus. É bem provável que elas passem um tempo comigo até superar algum desafio, até superar algum momento, até crescerem no Senhor para um novo estágio, e por vezes elas vão para outro pastor que vai desenvolver elas em outra área, e eu tenho que me alegrar, abençoar ela, para que ela não se sinta constrangida, e principalmente, ela tem que crescer. Se eu passar um período junto de uma ovelha e só eu fui desenvolvido e ela não foi desenvolvida, eu falhei como pastor. Tá bem? Guarda isso no coração, apacentem, amem, chamem para perto, abracem, leiam e se preparem para pastorear. E principalmente, amem como Jesus ama. Não tenham medo, por vezes pastoreamos e da mesma forma que nós amamos e pastoreamos, depois acabamos sendo mal entendidos, ou mal interpretados acerca de situações, e afastamentos podem ocorrer. Mas continuem amando, porque ainda que seja por um tempo aqui na terra, logo estaremos juntos na glória. Continuem amando de tal forma que a pessoa se sinta constrangida por ser amada, tá bom? Amo vocês, fiquem com Deus. Eu quero orar pela vida de cada líder aqui. Querido Jesus, eu quero apresentar a vida de cada líder, a vida de cada pastor, cada profeta, cada evangelista, cada mestre. Quero apresentar a vida, Senhor, desses homens e mulheres de Deus que disseram sim ao chamado de Deus, disseram sim ao teu chamado. Querido Jesus, que tu derrames sobre eles o doce perfume de Cristo, que eles sejam conhecidos cada vez mais como pastores segundo o teu coração, e que sejam a resposta para uma geração que está procurando Jesus em todos os lugares de diversas formas, que eles sejam a verdadeira resposta da presença de Jesus na vida dessas ovelhas. E de tudo que eles carregam, não retire o que eles têm de mais precioso, o que nós temos, que é a tua presença. Em nome de Jesus, amém. Fiquem com Deus, meus amados. Amo vocês. Shalom, shalom.